Fala pessoal, sou o professor Marlon Pereira, professor de Geografia, e no vídeo de hoje nós iremos discutir questões sobre o papel do Brasil na política internacional, ok? Então vamos lá. Nossa primeira questão da aula de hoje diz o seguinte: ao longo desta unidade foram apresentadas várias formas de agrupamento de países, blocos econômicos, instituições supranacionais, grupos. Façam um levantamento acerca dos 5 países a seguir, identificando de quais desses agrupamentos citados eles já participaram ou ainda são membros. Então, nós temos o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, China e África do Sul, nações extremamente relevantes em toda a política internacional. O Brasil, ele foi integrante da Liga das Nações, né? O embrião do que hoje é a ONU, e o Brasil é atual membro da ONU. O Brasil faz parte do Mercosul, é um dos países que originaram esse bloco, é membro da Unasul e, atualmente, talvez um dos blocos mais relevantes entre países emergentes. O Brasil também é membro do BRICS, ok? Então, esses são os grupos e blocos econômicos em que o Brasil faz parte. Os Estados Unidos, a grande potência global, país com a maior economia do mundo, país com o maior exército e com uma grande relevância política, faz parte da ONU, né, país integrante da ONU, e dentro da ONU ele é conselheiro permanente, né, ele tem uma cadeira cativa no Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos é membro do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e da APEC, né, da Associação do Pacífico e da Ásia, Associação Econômica do Pacífico e da Ásia. Então, os Estados Unidos têm uma grande relevância nesses blocos e também é integrante de outros blocos em torno do planeta. A Alemanha, né, ela foi membro da Liga das Nações antes da Segunda Guerra Mundial e ela é integrante da ONU. A Alemanha é uma das nações mais importantes dentro da União Europeia, talvez a nação que tem uma economia mais relevante dentro desse bloco, e ela faz parte da zona do euro, né? Ela é um dos países que usa o euro como moeda oficial. A China foi membro da Liga das Nações, hoje faz parte da ONU, também está integrando a APEC junto com os Estados Unidos e é um dos principais países integrantes do BRICS, né? Vale ressaltar que o BRICS tem como participantes o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que é o país que nós iremos falar agora. Além do BRICS, a África do Sul também faz parte da ONU e foi integrante da Liga das Nações, ok? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, ela diz o seguinte: o início do século XXI tem revelado um Brasil que se sobressai em diversas relações internacionais. Consultando o banco de palavras, complete o esquema a seguir. Então vamos lá. Bloco econômico regional que o Brasil compõe com Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. O bloco é o Mercosul, né? Então você já marca aí o nome do bloco econômico em que o Brasil faz parte com os outros países da bacia ali do Rio da Prata, ok? Então, Mercosul, principal bloco da América do Sul, integra os principais países da região. O Mercosul tem um importante viés de integração, por mais que ainda não constitui um mercado comum, né? Ainda está na base de uma união aduaneira, redução das tarifas comuns, criação de uma TEC, né? De uma tarifa externa comum, mas o Mercosul ele tem super relevância local e global. Grupo dos países com as maiores economias do mundo e mais a União Europeia, que nós estamos falando do G20, né? Que tem os 19 países com a maior economia do mundo, mais a União Europeia. E o Brasil faz parte do G20, ok? Mediação na questão do programa nuclear desenvolvido pelo Irã. O Irã é um país que assinou o acordo de não proliferação de armas nucleares, mas que no início do século XXI resolveu fazer o procedimento de enriquecimento de urânio com a justificativa de usar esse urânio para a produção de energia. O Brasil, como sempre teve uma ligação muito próxima com os países árabes, ele e a Turquia criaram um acordo com o Irã para reduzir a quantidade de urânio enriquecido pelo país, para não permitir a proliferação de armas nucleares.
Grupo formado com outros países emergentes, África do Sul, China, Índia e Rússia. Então, como eu já disse, esse é o BRICS, o principal bloco econômico de países emergentes no mundo. O BRICS representa 25% do PIB global. Então, é um bloco extremamente relevante e tira um pouco do peso dos Estados Unidos nas relações comerciais internacionais. Fórum de diálogo que atuam em 3 vertentes: coordenação política, cooperação técnica e formação de um fundo para projetos sociais. Nós estamos falando do IBAS, né? Índia, Brasil e África do Sul. Esse bloco formado por esses 3 países emergentes tem como objetivo principal a integração política e também o desenvolvimento técnico. Missão de paz da ONU no Haiti, comandada pelas forças militares brasileiras. Essa missão, né, que tem a sua sigla, a MINUSTAH, foi uma missão brasileira para promover o processo de reestruturação do Haiti após os desastres naturais, né, terremotos, enchentes e também os problemas sociais, envolvendo fome, violência e o tráfico de drogas. Então, o Exército Brasileiro, dentro da Força de Paz da ONU, foi muito importante para esse país. Falando sobre o viés, né, diplomático do Brasil, a gente termina falando sobre o Timor-Leste. Envio das forças para ajuda humanitária e reconstrução do Timor-Leste, país afetado pela guerra após a ocupação da Indonésia. E aqui entra a importância do papel, né, enquanto país diplomático do Brasil, certo? Então, o Brasil atuou no processo de independência do Timor-Leste, principalmente com os seus diplomatas, ok? Vamos lá. Nossa última questão de hoje, ela nos apresenta aí um texto e pede para que a gente se refira qual é o bloco econômico citado pelo texto. Então vamos lá. É grande a preocupação com o bloco tanto pelo imobilismo de suas regras quanto pelo isolamento em relação aos acordos comerciais. A paralisia do grupo regional e as crescentes medidas protecionistas da Argentina preocupam o setor privado brasileiro, o maior prejudicado por essa situação. É previsível a continuada posição da Argentina e da Venezuela, a flexibilização das regras do bloco. É do interesse brasileiro ignorar essa posição e assumir a liderança nas tratativas para retomar o entendimento com a União Europeia e aceitar a ampliação na negociação externa com países mais desenvolvidos, como Canadá e Coreia do Sul. A Espanha defendeu abertamente uma opção pragmática para que as conversações entre a União Europeia e o bloco possam avançar. O texto refere-se ao bloco. Então vamos lá. Como a gente está vendo, falando sobre Venezuela, sobre Brasil, sobre Argentina, o bloco aqui citado é o Mercosul. O Mercosul foi criado lá em 93, dentro do Tratado de Montevidéu, né? E nesse tratado foi definido um acordo, né, de livre comércio entre as nações que se desenvolveria para o mercado comum. O bloco iniciou com 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Teve a aceitação da Venezuela, né, durante o impeachment ali do Fernando Lugo no Paraguai em 2012, e logo na sequência, em 2017, né, a Venezuela, o país andino, foi suspenso do bloco. A Bolívia também está em processo de integração ao bloco, mas hoje 4 países compõem o bloco. O Mercosul, ele serve como um bloco regional, mas que tem acordos com outras nações externas ao bloco. E no ano de 2019, foi assinado um acordo entre o Mercosul e a União Europeia para reduzir as barreiras de comércio entre as nações integrantes dos 2 blocos, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A. A alternativa B fala sobre a ALAD, né, que é a Associação Latino-Americana de Desenvolvimento. A alternativa C sobre a Unasul, União das Nações da América do Sul. A D do BRICS e a E do FMI, que não é um bloco econômico, é uma instituição supranacional financeira que serve para a distribuição de crédito entre os países, né, latino-americanos, europeus, enfim, entre as nações no mundo como um todo, tá bom? Então, aluno, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Um abraço e até a próxima. Valeu!